Olá meninas, mulheres de Deus, hoje estou aqui no meu canal, né, lá, para conversar com vocês sobre uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, gravar um vídeo com o tema Cheias do Espírito Santo, para nós podermos falar sobre isso e conversarmos sobre isso, sobre o que é estar cheia do Espírito Santo, sobre como buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Então vai ser um momento assim de devocional, vai ser um momento de reflexão, vai ser um momento de busca e um momento de troca. Antes, eu gostaria de estar orando pela sua vida. Então vamos orar? Soberano Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer pela minha irmã ter chegado até esse canal. Eu creio que foi o Senhor que guiou ela até aqui, que ela possa, meu Senhor, absorver aquilo que flui do Teu Espírito, Senhor, nessa tarde, nessa manhã, não sei que horário ela está assistindo esse vídeo, mas, Senhor, que sejam Tuas palavras e não as minhas. Que esse vídeo, meu Senhor, venha como um farol, porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Me usa, Senhor, como um instrumento, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Tema do vídeo, cheias do Espírito Santo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre estar cheia do Espírito Santo é que não existe estar cheia do Espírito Santo sem um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele precisa ser sincero. Porque muitas das vezes nós estamos ali, orando, buscando a presença de Deus, mas não estamos em sinceridade. O que você está querendo dizer, Tavni? Aquela oração monótona que a gente faz, aquela oração que a gente agradece por tudo, a gente louva a Deus por tudo, mas a gente não quer tocar naquele tópico sensível que aconteceu no trabalho, que aconteceu no colégio, que aconteceu na faculdade, justamente com a pessoa que está disposta a nos consolar, a nos dar um conselho, a nos ajudar a resolver aquele problema. A gente não quer colocar diante de Deus aquelas coisas que Ele precisa. Deus, uma vez eu ouvi assim, Deus, Ele sabe de tudo que acontece na sua vida, mas Ele quer ouvir da sua boca o que está acontecendo, porque é assim que nós criamos de relacionamento com Deus, sabe? Senão não seria relacionamento. Uma vez eu me lembro que eu estava muito chateada, assim, porque eu tava uns dias sem fazer devocional e aquilo ali tava me magoando muito. E aí eu não tava conseguindo focar, ler a Bíblia, enfim, estudar a Bíblia como eu sempre gostei de estudar e ler a Bíblia. E aí o Senhor falou comigo assim, eu tava lá, não sei se foi na escola ou se foi em casa, mas eu me lembro de ouvir claramente a voz de Deus falando assim, olha, você se preocupa tanto em ouvir a minha voz e eu entendo que você quer ouvir a minha voz, ler a minha palavra, e eu já te dei tudo que você precisa para você abrir a Bíblia e começar. Mas você sabia que o meu desejo por ouvir a sua voz é maior do que o seu desejo de ouvir a minha voz? Deus me falou isso. Ou seja, Deus, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer saber o que você está sentindo, o que você está pensando. Ele sabe, claro que Ele sabe, Ele é Deus, mas Ele quer sentir você perto. Deus, Ele quer nos sentir mais perto dEle. Deus, Ele quer que esse movimento seja voluntário, de irmos lá e contar uma novidade para Deus, de irmos lá e contarmos um problema para Deus, de irmos lá e falarmos com Deus como se Ele fosse um amigo, porque Ele é. O Espírito Santo é o nosso amigo. Então, às vezes, o que nos falta no nosso relacionamento com Deus não é ler mais a Bíblia, não é nada disso. Às vezes é a sinceridade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito. A Bíblia nunca deixou de expor os defeitos dos homens de Deus, porque Deus entende que os defeitos, as nossas fraquezas constituem a nossa natureza humana e Deus nos fez humanos. Então Deus nunca vai ocultar o pecado de ninguém. Dentro desse livro você não vai ver Deus ocultando, deixando de expor o pecado de ninguém. Todos os homens de Deus, embora fossem usados por Deus, tinham uma fraqueza, tinha alguma coisa que incomodava eles, e com Davi não foi diferente. A diferença era que Davi, ele era um homem que ele ia até Deus. Diante de tudo, ele estava feliz, ele ia até Deus, ele estava triste, ele ia até Deus. Então, o que fazia Davi ser homem segundo o coração de Deus não era não pecar, não era ausência de pecado, não era ele ser perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Você nunca vai alcançar a busca pela perfeição. Não existe perfeito, só Cristo. Então, por que Davi era conhecido como esse homem? Porque Davi, ele colocava os seus problemas diante de Deus, ele falava com Deus, né? A Bíblia vai dizer lá em Mateus que nós temos que trancar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Porque Deus sabe, Jesus vai dizer lá em Mateus que Deus sabe o que nós vamos falar antes de nós falarmos. Então o Senhor só precisa que nós possamos colocar para fora aquilo que nós queremos colocar para fora. E às vezes é um choro guardado. E às vezes a nossa oração mais sincera vai ser um choro guardado e tá tudo bem. Então seja um Davi
né? Seja uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que se entrega para Deus, uma mulher que fala a verdade, fala o que realmente está acontecendo dentro dela mesma e não mente, não minta, porque Deus ele sabe de tudo e ele tá vendo. Ele quer que você conte para ele, quer que você fale com ele. Lá em Romanos 8, capítulo 12 até o 14 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O que ele está dizendo aqui? Se vocês quiserem viver de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se vocês quiserem viver uma vida de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com o Espírito de Deus, vocês vão viver. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui é a prova viva de que criaturas, então a diferença entre filhos e criaturas. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus pode ser chamado de filho de Deus. Somente aquele que é guiado, filho de Deus. Então, a gente percebe aqui a diferença. Mas por que eu citei Romanos 8, né? Do 12 até o 14? Por quê, gente? Porque ter um relacionamento com Deus, ser cheio do Espírito Santo, também envolve ter uma vida com Deus. Então, nós não podemos achar que nós podemos fazer tudo que nós quisermos, tudo que nós pensamos ali, vem um pensamento intrusivo, uma vontade de fazer aquilo, sem antes perguntar para Deus qual a opinião dele. O que ele pensa sobre isso? Como é que eu vou saber a opinião de Deus? Aqui, gente, palavra dele. Porque a gente, às vezes, na nossa imaturidade espiritual, a gente quer sinais. Mas Jesus, ele não veio para nos dar sinais, ele veio para nos dar a verdade. Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a luz do mundo. Então, a gente não precisa de mais sinais, a gente precisa só simplesmente abrir o nosso coração, ter maturidade e entender que tudo que Deus já disse está aqui. Que não existe outra forma para falar com ele, para pedir a opinião dele, para saber o que Deus age, a não ser através da Bíblia. Então, ter uma vida com Deus significa ter uma vida com a palavra de Deus. Ter uma vida com Deus significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que eu quero fazer na hora da raiva. Não é o que eu quero fazer na hora. Não é. As suas emoções, elas não podem te guiar. Por isso que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos, que se você viver de acordo com a vontade da carne, a gente pode traduzir a carne nesse sentido como alma, se você viver de acordo com as suas emoções, com a raiva que você sente, com a tristeza, sei lá, seja lá o que for, o sentimento que te guie nessa noite, nesse dia, enfim, nessa manhã, repreenda isso, porque você é uma mulher cristã. Você tem que viver de acordo com a palavra. E o que a palavra está dizendo? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você não é filha de Deus? Então, você não pode ser guiada por si mesma, pelas suas vontades carnais. Você tem que exercer governo. Governo. E quem dá esse governo? O Espírito Santo. Nós não conseguimos lutar sozinhos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades, contra os seres, né, malignos. Então a gente não tem que achar que é só ir lá, não. A gente tem que ter uma vida respaldada na palavra de Deus e ter total confiança de que o Espírito Santo nos ajudará a vencer as batalhas e as guerras, até que nós possamos nos tornar semelhantes a Cristo e submissos à verdade, submissos à palavra de Deus, à vontade de Deus. Deu para entender? Não vivam conforme a carne, conforme a alma, a emoção de vocês, mas conforme o Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só se aproximando da palavra, só se aproximando do próprio Espírito de Deus, para conhecer a vontade dele para você, para conhecer o que ele quer ou não. Por isso que tem coisas que o Senhor fala para algumas pessoas e ele não fala para outras. Algumas coisas que o Espírito Santo incomoda em algumas pessoas ele não incomoda. Por quê? É um relacionamento pessoal, é um relacionamento individual, é um relacionamento de duas pessoas, de você e o Espírito Santo de Deus. Então, se relacione com essa pessoa que é o Espírito Santo e seja guiado por ele. E a última coisa que eu tenho para falar hoje é Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O primeiro mandamento, para só assim conseguir cumprir o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, a gente precisa ter mais fome e sede de Deus. E isso não é da quantidade de vezes que nós fazemos devocional e etc e tal. Não é só sobre isso. É ótimo nós termos sede, vontade de ler a Bíblia. Isso é o meu desejo para você, mulher de Deus, nessa manhã, nessa tarde, quando você estiver vendo esse vídeo. Mas a gente tem que se entregar mais para Deus. O meu apóstolo, ele diz assim que ter mais de Deus não é Deus, eu ter mais de Deus não é Deus me dar mais dele. É
eu me dar mais para Deus. Então, às vezes a gente quer ter mais de Deus, às vezes a gente quer estar nos sentindo fracas espiritualmente, nos sentindo vazia, mas às vezes nossa expectativa, às vezes nossa atenção está presa nas coisas daqui e não nas coisas de lá. E Jesus disse o quê? Que a gente tinha que desejar as coisas de lá, almejar as coisas do alto, porque nós somos já passamos dessa fase de querer, de achar que tudo se limita aqui, que eu só tenho aqui ou agora. Não, nosso destino é o céu, sempre foi o céu, sempre será o céu. Então começar a pensar como Cristo pensaria, ganhar a mente de Cristo, buscar através da palavra de Deus como ter uma vida com sinceridade, como agir, como pensar, como Jesus faria nas situações. Então, amar a Deus é se entregar por inteiro para Deus. Amar a Deus é estar ali, é priorizar. A Bíblia vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é buscar o reino de Deus de todo o coração e desejar fazer parte da expansão do reino de Deus, sabe? É amar a obra de Deus. Pouco se fala hoje em dia, já foi muito falado mais, eu acho que fala, mas eu acho que deveria ser mais falado sobre a importância de amar a obra, porque a obra cadece. A Bíblia vai dizer que os trabalhadores são poucos, né? A colheita é vasta, mas os trabalhadores para colher a ceifa são poucos. Então, a importância de estar ali, presente, de dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes o Senhor vai lá, pede para você fazer uma coisa, mas você se acovarda. Não, é se colocar como um instrumento diante de Deus. Fala, Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E simplesmente permitir que o Espírito Santo flua através de você. Porque não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo quer te usar, você não se permite ser usada por ele. Então se permita ser usada por Deus. Só assim você vai conseguir ser cheia do Espírito Santo. Se coloque diante de Deus verdadeiramente. Faz como João. Fala assim, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a minha vida venha te glorificar em tudo. Então, mulher de Deus, ore, pedindo para que o Senhor te encha de vontade de adorá-lo, de estar mais próximo dele todos os dias. Porque tantas coisas acontecem para tentar nos paralisar, mas nada disso é maior que o nosso Deus, nada disso é maior do que a vontade que nós temos de adorar e servir ao Senhor. Que o nosso amor por Deus seja maior do que qualquer coisa e que cada perda por causa de Cristo venha a ser ganho. Em nome de Jesus, que você venha receber tudo que foi falado nesse vídeo com amor e gratidão, reconhecendo que não veio de mim, mas do seu Pai eterno e amado que te ama. Que esse vídeo venha te ajudar a ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, um novo tempo sobre a sua vida que você jamais experimentou. Não por causa do que a Tavni falou, mas porque tem um Deus poderoso que age, trabalha e fala através dessa menina chamada Tavni. Que você venha ter uma semana, um dia, um mês abençoado no nome de Jesus. Mulher, até o próximo vídeo. Dê sugestões de próximos temas para nós gravarmos e conversarmos aqui, eu e você, nós duas juntas. E é isso. Até breve. Eu te amo e fica com Deus.